A paz de Cristo, irmãos. Vamos dar início a mais um vídeo. Estamos falando sobre a ressurreição e mostrando dentro da Bíblia como vão ressuscitar os crentes. Com que corpo os crentes fiéis que se arrependeram, que nasceram de novo e que desceram à sepultura salvos. Com que corpo eles vão ressuscitar? E que dia vai ser isso? Quando vai ser isso? Que hora que vai ser isso? É isso que nós estamos meditando na Palavra de Deus. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Eu quero pedir para que você, por favor, se inscreva aí no canal. Deixe os seus comentários aí, tá bom? Se você quiser. Nós queremos pregar o Evangelho. Esse é o meu interesse. Não tem outro interesse nenhum financeiro, qualquer outra coisa. Meu interesse é pregar o Evangelho. Eu quero pregar. Eu vim para o Evangelho para pregar o Evangelho. A minha vida é o Evangelho. É pregar o Evangelho. E pregar com verdade. Erro em interpretações, sim. Por quê? Porque me falta conhecimento. Eu estudei muito pouco, mas na medida que eu vou descobrindo que eu falhei e que eu errei e que tropecei em palavra, como diz Tiago, que todo mundo tropeça na palavra, eu volto e corrijo e mostro a realidade. Por quê? Porque esse é o verdadeiro Evangelho. Então, eu preciso que você entenda que o meu interesse é esse: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para que Cristo seja glorificado e você seja salvo. Vamos meditar na Palavra de Deus. E o nosso assunto, para conhecermos desse tema, como nós vamos ser ressuscitados, qual é o corpo e quando vai se dar essa ressurreição, a primeira ressurreição. Por que Jesus coloca isso como primeira ressurreição, irmãos? Porque todas as demais ressurreições são milagrosas. As que Pedro fez, que Paulo fez, que Jesus fez, que Eliseu fez, Elias fez, os ossos de Eliseu fez, todos são milagres. A ressurreição de Moisés é um milagre, faz parte, mas ela é um modelo da nossa ressurreição. Por isso ele é o primeiro a ser ressuscitado dos que morreram, mas não é o primeiro da ressurreição, da primeira ressurreição e da única ressurreição que vai levar os crentes salvos para morar no céu, que foram sepultados. Moisés ressuscitou, mas não desceu à sepultura. Antes de ser sepultado, Cristo tomou o corpo das mãos de Satanás, transformou, ressuscitou e levou para a glória. E é isso que nós estamos acompanhando. Por isso, Jesus é definitivamente o primeiro da ressurreição. E ele nos deixou todas as orientações para que nós pudéssemos entender sobre o assunto. Não entende quem não quer. As pessoas às vezes entendem. Nós temos aí pessoas que conhecem bastante o Evangelho, teólogos, que pregam, que estudou bastante, pastores, que conhecem o Evangelho. Só que eles precisam pregar o Evangelho como eles querem. Eles precisam pregar o Evangelho que beneficie o comércio deles, a vida deles, o negócio deles, o staff deles nas redes sociais, na mídia, em todos os lugares. Então eles têm que desviar da verdade, eles têm que falar do jeito que isso pede, que isso é aprovado, que dá benefício a ele, mas ele sabe da verdade e por interesse não prega a verdade. Por quê? Porque o povo não quer a verdade. Se o povo quisesse a verdade, você acha que o povo está vendo nessas igrejas que está abraçado política, adorando homem, adorando político? O povo quase morreu nessas eleições por causa de política e está morrendo ainda por causa de um líder da política. Vocês acham que se o povo tivesse interessado na verdade, estava nesse lugar? O povo não estava, meus queridos. O povo corria atrás da verdade.
Por quê? Porque a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo de número 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ficar muitos dias aqui, viu? Versículo 17. Diz o versículo: E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se você está na igreja, e se você está numa religião qualquer, mas não acredita que Cristo ressuscitou, você está perdido no que diz respeito à vida eterna. Sua fé não vale nada, que é o que Paulo está dizendo aqui. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, para que você tenha resultados positivos espirituais, você precisa entender a verdade que está na Bíblia. Então, Paulo está dizendo, versículo de número 18: E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Cristo não ressuscitou? Não? Então quem morreu com Cristo perdeu tempo. Não vai ser salvo. Por quê? Porque não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Se não vai ressuscitar na primeira ressurreição, então o crente perde o tempo dentro da igreja. Perde o tempo em uma religião. Então fica logo fora no mundo, fazendo o que não deve fazer, que é o que todos querem fazer, e já vai direto para a condenação. Mas, queridos, não é assim. Não existe reencarnou, desencarnou, nada disso. A realidade é, Cristo morreu e ressuscitou. Passe por esse processo, porque vai valer tanto a pena que você nunca vai ter ideia de o quanto maravilhoso é. Então ele diz aqui, 19: Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então o que adianta pregar o Evangelho aqui nesse mundo só em busca de interesses próprios? O que adianta eu ter 2 milhões de seguidores pregando mentira, piadas e enganos? Do que adianta eu ter uma igreja com 300 membros, com 3 milhões de membros, se eu só prego o engano e os interesses para essa vida? O que adianta? Não adianta nada, queridos. Espiritualmente falando, nada. Nós precisamos entender, Tiago disse, a vida é um vapor que logo passa. Nós precisamos entender que nesta vida, o que nós fazemos aqui, para a carne, fica para a carne e acabou aqui. Agora, o que a gente não pode esquecer é o que está por trás disso, que é os dois lados. Ou Cristo para ser eterno, ou fogo. Você precisa ter cuidado. Tem gente que diz, fogo não existe, não vai ter fogo para queimar ninguém. Esse vai queimar muito mais do que os outros. Porque além de ter o fogo para queimar, ele não acredita que tem, e por isso ele vive do jeito que ele quer, falando o que ele quer e pregando o que ele quer. Mas o lago de fogo é uma realidade. Já está aceso? Ainda não. Onde está o fogo? O fogo está na glória, está com o Pai. Jesus é fogo consumidor. Quando tudo estiver pronto, ele sopra lá de cima e incendeia tudo. E tudo será queimado. Tudo que é pecado será queimado. Irmão, o pecado atingiu
uma dimensão tão grande, o pecado foi uma dimensão tão grande, ele teve uma devastação tão terrível, que até o céu ele atingiu. Quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, até o céu ele vai destruir. Ele atingiu tanto que até o sol e a lua foi atingida pelo pecado. Foram afetados pelo pecado e tem que ser destruído. Tudo que o pecado atingiu vai ser destruído no fogo. Então, você pode perguntar, mas como é que o sol e a lua, as estrelas foram atingidos pelo pecado do homem que Satanás trouxe? É só você olhar Deuteronômio capítulo 4 e Isaías, cartas de Paulo aqui aos Romanos. Se você meditar, você vai ver quando se fala de idolatria. Lá em Deuteronômio, quando Deus fala para os filhos de Israel, quando olhar para o sol, a lua, as estrelas, não te prostres em adorar. Já viu Deus Sol aqui na terra? Já viu a lua sendo adorada aqui na terra ou não? Se você não viu, você está bem devagar, tá? Mas desperta, porque tudo isso está sendo adorado como sendo um Deus, como sendo algo de grandeza espiritual. De grandeza espiritual só tem o nosso Cristo, nosso Deus, nosso Pai, o Filho e o nosso Espírito Santo de Deus que Ele nos deu. Então, o pecado veio e devastou tudo. Diz aqui o apóstolo Paulo no versículo de número 20. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O primeiro a morrer. Dormir, querido, aqui não é cama, é o sono profundo da morte, que a Bíblia está dizendo. Então Cristo foi o primeiro que morreu e o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado e foi para a glória. O versículo de número 21. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. Abre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Diz a Bíblia: sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Então, queridos, Cristo ressurgiu, o Pai ressuscitou, e assim como Ele foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados para a glória de Deus. É o que Ele diz, versículo 14, a parte B do versículo: por Jesus e nos apresentará convosco. Então veja, o apóstolo Paulo aqui está declarando: você, eu e todos nós que estamos na presença de Deus e que estamos esperando em Cristo a nossa ressurreição, nos santificando para isso. Quando Cristo nos ressuscitar, Ele, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos, com exceção do Judas, todos que morreram por causa do Evangelho,
todos os irmãos que morreram por causa da Santa Inquisição Romana, todos os irmãos que morreram em Cristo desde Adão, desde Abel para cá, todos que morreram em Cristo, Cristo vai nos apresentar. Seremos conhecidos uns dos outros, seremos apresentados uns aos outros, e aí seremos uma só família, de um só Deus, de um só Espírito, de um só Senhor. Paulo está dizendo aqui, versículo de número 14, repete a leitura, de 1ª carta aos Coríntios. Ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Amém? Então, o dia que Cristo vir para arrebatar a sua igreja, Ele vai ressuscitar os seus servos, os que morreram com Ele, desde Abel para cá. Desde Abel para cá. Quem está no céu com Cristo ressuscitados? Quem está na glória com Cristo ressuscitado? Nós veremos isso. O assunto aqui é com que corpo e como nós vamos ressuscitar. Nós veremos isso. Mas eu posso adiantar para você que 3 eu garanto, pela Bíblia: Elias, Moisés e Enoque, e mais 24 anciões. Fora esses, não conheço mais ninguém na Bíblia que tenha ido para lá. E o ladrão da cruz? Veremos sobre ele. Não conheço ninguém além disso. Não conheço, dentro da Bíblia não tem. Moisés, ou melhor, Davi não está lá na glória? Não vejo. Seria um dos anciões? Sim. Abraão está lá? Seria um dos anciões? Sim. Eliseu está lá? Seria um dos anciões? Sim. Se ele não é, não está. Paulo não está lá? Não. Se ele não é um ancião, não está. Ele é um apóstolo, está dormindo no pó da terra. A irmã Maria está dormindo no pó da terra. Todos. Mas no paraíso, você não tem nada de paraíso sem de Abraão. Está dormindo no pó da terra intacto, ninguém pode tocar. O corpo é de Cristo. Está com Ele. Quando Ele voltar, Ele abate tudo o que é negativo e dá-lhes um corpo novo. E assim seremos conhecidos. E chegaremos à presença do Pai todos salvos, todos ressuscitados. Que maravilha, não? Então, Paulo está dizendo aqui, seremos apresentados. Não, mas está na glória. Não tem glória nenhuma não, querido. Tem ninguém lá não, querido. Tem todos nós estamos em glória com Deus. Porém, aqui na terra, preservados e conservados por Ele. Versículo de número 22. Pois assim como todos, ou melhor, 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então observe, tudo por ordem. Cristo o primeiro, e depois nós, quando Ele voltar, na sua segunda aparição, na sua segunda vinda, porque já veio uma vez nascendo da Virgem Maria, numa semente espiritual, gerado de uma semente espiritual pelo Espírito de Deus no ventre da Irmã Maria, e nascendo como um homem, como diz Hebreus 2, ele participou das mesmas coisas, visto como os filhos participam da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, Satanás, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Participar, queridos, não é desejar e fazer. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque existem pastores que dizem que Jesus teve desejo por mulher, que Jesus ficava excitado por mulher, que Jesus queria ter namorada, que Jesus queria tudo isso.
Só não fez porque não veio para fazer. São os verdadeiros acusadores mentirosos. Pessoas do mal mesmo. Jesus participou do quê? Participou da carne e do sangue. Foi isso que ele participou, de uma vida material aqui na terra. Uma vida de carne humana aqui na terra. Ele participou disto. Mas os desejos dessas coisas aqui da terra, nunca teve. Nunca. Claro que não, queridos. Sem dúvida que não. É só você lembrar do que é santo. Quem é santo é Cristo Jesus. Nunca desejou mulher? Nunca desejou mulher. Não. Nunca ficou excitado por mulher? Claro que não, meus amados. É um crime espiritual você falar isso. Vai ter preço e alto. Porque aquele que diz que se um homem olhar para uma mulher e em seu coração cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. Esse homem vai ter desejo por mulher? Vocês não acham que vocês estão quebrando a palavra e acusando o Filho de Deus? Os crentes chamam, os pregadores, eles chamam Jesus de mentiroso o tempo todo, né? Mentiroso, falso, enganador. Porque falar isso é dizer que Jesus é falso, enganador e mentiroso. Que Jesus desejou mulher, que Jesus... É possível. Mas é impossível que Cristo fez isso. Não desejou. Então, ele participou das mesmas coisas? Participou das mesmas coisas. Estando no meio delas. Amém? Eu participei agora de uma eleição e até votei, né? E 4 anos de idolatria dentro das igrejas, eu participei, vi tudo isso, mas não coloquei minha mão no meio, não misturei. Sou de outra índole, não é da idolatria. Está entendendo, queridos? Assim foi Cristo, assim é Cristo. Participou. Participar é isso. É estar ali no meio. É ver. Mas não fazer parte. Você está dentro, vamos dar um exemplo, de um vagão de um trem, de um ônibus, de um metrô, de um trem. De repente, sai uma briga lá dentro e morre até gente. Então, você participou, você viu. Você esteve ali no meio. Só que você não teve a ligação com aquilo. Você não tocou naquilo. Você não fez nada daquilo. Você viu aquilo ali. Você estava no meio. Aonde estava? Eu, por exemplo, já passei muitas vezes por isso. Já tive até que ir em delegacia, dar depoimento sobre isso, por essas coisas, para defender uns e falar a verdade sobre outros. Mas não fiz nada. Assim foi o nosso Cristo. Esteve aqui, participou dessa vida de cá, mas não teve ligação a isso. Assim você e eu precisamos desligar das coisas desse mundo para ganhar o reino de glória. Vai ser uma multidão? Acho que vai sim uma multidão. Se cuida, hein? Não, você não vai estar no meio dela, porque desde Adão, de Abel para cá, tem gente sendo sepultada que está com Cristo. Por isso se levantarão a multidão, né? São 6 milênios, não? Gente sendo sepultada. Mas não pense que no dia que Cristo vir, vai ser uma multidão de gente que vai ser transformada e levada. Você está enganado. Cuidado, tem dois exemplos que Jesus deu. Um foi Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, que choveu fogo do céu. Salvou quantos? Ló e as suas 2 filhas, 3. E a arca de Noé, o dilúvio, quantos foram? Só 8. Estão achando que vai ser mais do que isso? Tomara que seja os 11, que ajunta as 2 partes, que ajunta Ló e o dilúvio, para que seja 11. Ou, bom será que se for pelo menos os da arca, né? 8, para ser transformado, não para ser ressuscitado, para ser transformado naquele dia. Então fica pensando que é assim que vai subir de mão beijada,
e que toda a igreja vai, nós vamos morar no céu, isso, aquilo. Não se converta e você verá a tristeza daquele dia. Então, o versículo de número 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as premissas, depois nós. Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vida. Quando Ele voltar, os que pertencem a Ele também será ressuscitado para morar com Ele na glória eterna. E assim subiremos com Ele e viveremos com Ele eternamente. Abram comigo, por favor, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, o versículo de número 15, diz a Bíblia: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme. A palavra preceder aqui, ser primeiro. Ou seja, tem pessoas que acham que primeiro ele vai arrebatar os que estão vivos e levar embora, depois ressuscita os mortos, leva embora, nada disso. O que Paulo está dizendo aqui, nós, os que ficarmos vivos, para sermos transformados, como foi Elias. Por que o Monte Tabor? E a transfiguração e os dois rapazes lá, o Elias e o Moisés, irmãos. Exatamente por isso aqui. Porque naquele dia, quem estiver vivos, por isso eu estou falando da arca de Sodoma e Gomorra. 8, se foi isso que prevalecer naquele dia, ou 3, se foi isso que prevalecer naquele dia. Ou seja, se os crentes estiverem no meio dessa multidão de pessoas, 7 bilhões e pouco, quase 8 bilhões de pessoas, de seres humanos na Terra, dentro da igreja que serve a Deus, só tem 8 que está na posição nem que estava Noé, né? Na posição que está Jesus, que estava o Elias, que estava o Enoque, para que ele possa ressuscitar, transformar e depois arrebatar. Então nós não precederemos, não subiremos primeiro, esperamos o Senhor ressuscitar os que são mortos com Ele, e aí nos ajuntaremos, aí apresentaremos uns aos outros. É aquilo que Paulo está falando no capítulo de número 4 da carta aos Coríntios, todos unidos em uma só voz, em um só louvor, uma só adoração, com o Filho de Deus, para encontrar com o Senhor na glória, ou seja, o Pai, lá na Nova Jerusalém. Tem pessoas que pregam, que dizem que aquele silêncio de meia hora lá no céu, fez silêncio de meia hora lá no céu, é a igreja, o Pai vindo arrebatar a igreja, nada disso, queridos, não tem nada disso. O Pai não deixa o seu trono por nada, não existe abalo ou qualquer comemoração que faz o Pai sair do trono, não sai do trono por nada. Ele vai se levantar do trono naquele dia. Essa meia hora que ele está falando aí, você saberá quando nós falarmos de arrebatamento da igreja, mas não tem nada a ver com o Pai vir descer com o Filho para buscar a igreja, nada disso, nada. Então veja, Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses: não seremos primeiro do que eles, juntos ele nos transforma, como transformou Elias, e depois ele arrebata. Perceberam? Porque a visão que ele deu lá no Monte Tabor, a transfiguração, para fazer entender os apóstolos qual é o procedimento. Aqueles que forem mortos e sepultados, terá o mesmo procedimento de Moisés e o mesmo procedimento do Filho de Deus. O de Moisés
ele pega esses dois sentidos. Quem morre com Cristo, ressuscita, como ele ressuscitou Moisés, transforma e desperta, ressuscita. Se for morto na guerra, naquele dia, porque o anticristo vem com a segunda besta. A segunda besta já está aí faz tempo, a segunda besta já está reinando desde que a primeira besta foi curada a ferida de morte, lá em Apocalipse. Quando a primeira besta foi curada, se estancou essa ferida de morte, ou seja, a Santa Inquisição Romana parou de matar os cristãos, 1700 e alguma coisa, em 98, se não me engano. Quando eles pararam de matar, a segunda besta começou a reinar. A segunda besta reina no engano, na mentira. Por um acaso, um crente que idolatra um candidato político, que uma igreja que está dentro da política, que está dentro da idolatria dessa, o que é esses caras? São as bestas. Você pergunta o que é a besta do Apocalipse, que é isso? É um animal que vem com um chifrão, não tem nada disso. As bestas estão aí brigando com o político da igreja, que Jesus tem misericórdia do Brasil. Não, eles são tudo besta. Essas são as verdadeiras bestas do Apocalipse. Tem outra explicação. Besta é isso. A besta é um regime de engano através dos homens, um sistema de engano que Satanás colocou, usando os homens para enganar uns aos outros, idolatrar ele e fazer a vontade dele. Agora, a besta vai interagir, vai passar o comando para o anticristo, e junto com o anticristo, matando a sangue frio, como matou no primeiro regime. Só que esse período não durará como durou o outro. Não, a outra foi 1260 anos. Esse não. Vai ser com muito mais rigor, mas não durará a mesma coisa. Por quê? Porque é um anticristo, é Satanás que está ali. E Satanás, na figura de um homem, quer fazer o que Cristo fez. Segundo os historiadores, Jesus durou 3 anos e meio. E você vai olhar as profecias de Daniel e a profecia que Jesus fala nos evangelhos, Paulo fala em suas cartas, nós veremos isso com detalhe no futuro. Muito bem. Então aqui, no capítulo de número 7, no capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse 3, abra comigo aí para você acompanhar aqui a palavra de Deus. O que o Senhor está dizendo. Capítulo 3, versículo número 21 de Apocalipse. 3, 21. Nos diz assim a palavra de Deus: ao que vencer, dar-lhes-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem ouvido para ouvir, querido, o que é entrar no céu? Tem ouvido para ouvir o que é verdade do Evangelho? Então abra bem os seus ouvidos e ouça a verdade. Não se iluda com o que está acontecendo dentro das igrejas. Não se iluda com o céu de ilusão que está dentro das igrejas, que esse céu de ilusão das igrejas não existe. O céu é uma realidade sem ilusões, com fatos reais, com conversões reais, com novo nascimento, com abandono de pecado, de idolatria, de falsidade, de mentira, de engano, de prostituição, de tudo que não convém, com os 10 mandamentos aqui no coração. Mas o coração está aqui. Está aí um coração que pulsa sangue, que engorda, que cria gordura, e se você não tomar cuidado, dá um infarto aí, você morre. Mas coração que raciocina com Deus e para Deus e por Deus, está aqui, dentro dessa caixa craniana aqui dentro, viu? Nossos neurônios, nossa mente, nossa alma, é aí que ela fica. Então, o novo coração que Deus nos dá. Então, não se iluda com isso. O que a Bíblia está dizendo aqui é essa realidade. Versículo 20, ele diz assim,
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Casa aqui é coração. Viu, queridos? Mente, coração. Casa aqui não é aquele palácio lá que você tem em Alphaville, que o apóstolo comprou por 40 milhões. Estou interessado nisso. Pode comprar até de 200, para mim não me interessa. Só estou te falando que não é esse o palácio, não é esse o coração, não é essa casa não. Casa aqui, tua vida espiritual, que Ele quer habitar. Esvaziar de tudo e habitar nela. Uma limpeza total, para que Ele possa habitar nela. Essa é a casa que Cristo quer morar. Amém? Então, às vezes, ou quase sempre, os crentes ouvem o que não é verdadeiro e guardam com eles. O versículo de número 24. Então virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus o Pai, e quando houver destruído todo o domínio e toda autoridade e todo o poder. Quando Ele fizer toda a obra completa, então vai passar o comando para o Pai. Abra comigo aí em Daniel, capítulo de número 7. Esse versículo aqui requer muita explicação, mas nós falaremos numa outra oportunidade. Daniel 7,14. Abre comigo aí. Livro do profeta Daniel. Versículo de número 14. 7,14. Foi-lhes dado o domínio, a honra e o reino, todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhes a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Este grande animal que são quatro reinos que se levantarão da terra. Mas o santo do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Olha, queridos, que coisa linda. Santos do Altíssimo aqui não é os anjos, os querubins, os serafins, Jesus, o Espírito Santo do Altíssimo aqui, são aqueles que nascem de novo, que são novas criaturas e que entram nesse reino. Fale comigo aí, Paulo, Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, os 11 apóstolos, os 12 patriarcas, os 24 anciãos, todos os patriarcas, Davi, Samuel, esses são os santos do Altíssimo, eu e vocês e eu, se nós nos permanecermos com Ele. Versículo 27. O reino e o domínio
e a majestade, todos reinos debaixo, ou melhor, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. O Pai receberá toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, e das mãos do Filho ele recebe o domínio. Outra vez. Nós veremos com mais detalhe no nosso próximo vídeo. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, por Sua graça, por Suas muitas misericórdias. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Como é linda a Tua palavra, Jesus. Por que corromper, meu Deus? Por que corromper? Como é gostosa a Tua palavra, como é louvável o Teu nome por meio da Tua palavra, Jesus. Não há coisa mais preciosa, Pai, do que a Tua palavra. Eu amo, é o amor da minha vida a Tua palavra. É o meu bem maior, é tudo o que mais quero. Sem a Tua palavra, eu digo como o rei Davi, sem Ti, ó Deus, eu sou como um peixe fora d'água. Tu és o meu bem maior. Ensina a contar os meus dias de tal maneira que encontreis um coração sábio. Assim digo eu, Pai. Sem a Tua palavra eu sou como um peixe fora d'água. Não tem vida, não respira vida espiritual, não inspira vida espiritual. Dá-me um coração puro, contrito e quebrantado. Um coração sábio e entendido, Senhor, para compreender a Tua palavra e ensinar essa doçura de pão vivo, que é a Tua bendita e gloriosa palavra. Obrigado, Jesus, por tudo. Que Tu sejas exaltado no meio de tudo e de todos. O Teu reino que não terá fim e nunca será abalado, e que estamos nele e queremos permanecer. Ó Deus, que a cada dia nos aprofundamos mais nele. Nos dê sabedoria e nos dê entendimento. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia do nosso povo. Tem misericórdia dos menos favorecidos e dos mais necessitados. Socorre os aflitos. Socorre os oprimidos, cansados, abatidos. Dá esperança aos desesperançados, pois a Tua palavra diz: Cristo em vós, esperança da glória. Obrigado, meu querido amado e Senhor da minha vida, Jesus de Nazaré. Senhor Deus, seja bendito e louvado eternamente o Teu nome, hoje e para sempre. Nós Te agradecemos por Cristo Jesus, a quem amamos. Obrigado, Deus.